Minha sobrinha milionária não quer dar um centavo para ajudar o primo com filhos pequenos. Quando insisti, ela me processou. Minha sobrinha acha que economizar dinheiro é mais importante do que ajudar a família. Meu filho está passando por uma fase financeira difícil. Ele tem esposa e filhos, as contas estão se acumulando e eles mal conseguem se sustentar. Como pai, ajudei o quanto pude, mas pensei que entrar em contato com a família seria a atitude mais inteligente. Afinal, família ajuda a família. É assim que deveria ser. Agora, minha sobrinha se tornou uma empresária de sucesso. Ela tem sua própria boutique e até várias lojas. Ela posta em todas as redes sociais sobre suas viagens, suas roupas caras, sua independência. Então, naturalmente, imaginei que ela gostaria de ajudar seu primo. Você sabe, o homem que é basicamente seu irmão em tudo, exceto no nome. Mas quando liguei para ela, ela me rejeitou categoricamente. Sem hesitação, sem simpatia, ela imediatamente começou um longo discurso sobre como a tratamos anos atrás. Ela trouxe à luz o fato de que seu pai e meu irmão morreu de complicações de diabetes e como depois disso pegamos tudo dela. Ou seja, a casa e seus pertences. Ela fez parecer que roubamos dela, mas a verdade é que fomos nós que tivemos que intervir e lidar com as coisas quando ela era muito jovem para entender. Ela nunca teve uma vida fácil. Sua mãe morreu durante o parto, então ela ficou com o pai. E quando ele faleceu, fizemos o que era necessário para a família. Mas, aparentemente, ela guardou mágoa todos esses anos. Ela nos chamou de traidores e disse que não deixamos nada para ela além de cicatrizes. Eu disse a ela que isso tudo estava no passado. Ela é adulta agora, dirigindo um negócio próspero. Por que continuar guardando rancor? Por que não escolher compaixão em vez de ressentimento? Eu até lembrei que isso não era sobre mim. Era sobre meu filho, seu primo e seus filhos, que são seus parentes de sangue. Seus próprios sobrinhos precisam de ajuda, e ela tem mais do que suficiente para dar. Mas ela só foi ainda mais fundo. Ela disse que não é responsabilidade dela cuidar de crianças mimadas e pessoas que a traíram. Mimadas? Meu filho é um homem trabalhador que apenas teve um acidente. Como ela ousa insultar seu próprio primo assim? Eu disse a ela que estava deixando o orgulho atrapalhar o que uma família deveria ser. Ela riu e disse que seu negócio, suas lojas e sua vida são apenas dela e que ninguém que a tratou como lixo anos atrás merece um centavo dela. A audácia, a família sempre vem primeiro. Foi assim que fui criado e é isso que ensinei aos meus filhos. Eu até tentei pedir a outros parentes para convencê-la a intervir e lembrá-la de suas raízes. Mas ela se recusa a ouvir. Ela age como se, por ter conseguido sozinha, não devesse nada a ninguém. Não é assim que uma família funciona. Ela não pode reescrever a história só porque de repente está nadando em dinheiro. E, honestamente, talvez seja a hora de lembrá-la de que laços de sangue são mais fortes que rancores e que nenhuma boutique ou loja vai mudar o fato de que ela pertence à família. Quando os filhos do seu primo estão passando por dificuldades, você toma uma atitude simples como essa. A atualização um pouco. Eu não ia deixar passar. Eu sabia que minha sobrinha simplesmente me ignoraria no telefone. Então, decidi aparecer pessoalmente em seu escritório. Ela tem uma decoração chique agora, uma sala inteira com seu nome na parede. Funcionários correndo como se ela fosse uma rainha. Entrei e disse à recepcionista que precisava vê-la. Quando ela tentou me ignorar, levantei a voz e disse que era seu tio e que era um assunto de família. Isso me fez entrar. E quando finalmente fiquei na frente dela, despejei tudo. Eu disse a ela sobre meu filho, seu primo, como ele e as crianças estão sobrevivendo agora. Eu disse a ela que não importa o que aconteceu no passado, sangue vem primeiro. Esperava que ela amolecesse, mas em vez disso ela cruzou os braços e me olhou como se eu fosse um estranho. Então, levantei a voz. Eu a lembrei sobre seu pai, como ele morreu de diabetes, como fomos os únicos a lidar com tudo. Eu a lembrei de sua mãe que morreu no parto, não deixando nada além de nós para guiá-la. Você acha que seus pais estariam orgulhosos disso? Eu disse alto o suficiente para as pessoas no corredor me ouvirem. Você acha que eles sorririam do céu vendo você abandonar sua própria carne e sangue enquanto está sentado em seu escritório chique fingindo estar acima da família? Seus funcionários pararam o que estavam fazendo. Alguns espiaram atrás de suas mesas e pude ver o choque em seus rostos. Ela me implorou para baixar a voz, mas ela não me deixaria ser envergonhado em silêncio. Eu disse a ela diretamente. Seu pai era meu irmão. Ele acreditava na família acima de tudo. Ele gostaria que você ajudasse seu primo e seus filhos. Ele ficaria devastado ao vê-la agindo como se dinheiro importasse mais que sangue. E o que ela disse? Ela me disse para não usar seus pais como arma contra ela. Ela disse que seu pai ficaria envergonhado de nós, não dela. Que pegamos tudo dela quando ele morreu. Que a esfaqueamos pelas costas. Que a deixamos sem nada. Ela cuspiu essas palavras como veneno na frente de todos.
Eu disse a ela que estava vivendo no passado, que rancores não alimentam bocas famintas, que seus sobrinhos, os netos espirituais de seu pai, são os que estão sofrendo porque ela é teimosa demais para seguir em frente. Mas ela apenas ficou lá, calma e fria, enquanto eu lutava para que ela visse se estava certa. Quando saí, as pessoas ainda estavam olhando. Deixe-as olhar. Não me importo se acham que fui dramático. Eu disse a verdade. Se seus pais estivessem vivos, estariam do meu lado. E um dia, ela perceberá como foi errado fechar a porta para a família quando mais precisávamos dela. A atualização 2. Cheguei ao meu limite com essa situação. A audácia da minha sobrinha de se recusar a ajudar seu próprio sangue está além da compreensão. Tentei ser paciente. Tentei raciocinar, mas chega. Toda vez que penso no pai dela, no meu próprio irmão, que morreu muito jovem de diabetes, e na mãe dela, que morreu no parto, fico com um nó no estômago. Esses dois ficariam envergonhados de ver sua filha virar as costas para a família agora. Nós nos reunimos quando ela estava sozinha. E é assim que ela nos retorna. Agindo como se fôssemos estranhos, fingindo que não nos deve nada. Decidi que, se ela não me escutaria, talvez escutasse a família como um todo. Comecei a me aproximar, contando às pessoas o que aconteceu, explicando como meu filho e seus filhos estavam desesperados e como ela estava fria. Alguns concordaram comigo imediatamente. Outros me disseram que estava exagerando, que deveria deixar por aí antes que as coisas piorassem. Mas me recusei a ouvir. Os filhos do meu filho, seus próprios sobrinhos, estavam sofrendo. E eu não ficaria parado enquanto a tia deles, uma mulher com mais lojas do que pode contar e mais dinheiro do que jamais precisará, escolhe ignorá-los. Então, sim, insisti mais. Parentes e amigos começaram a aparecer em suas lojas, confrontando sua equipe, exigindo respostas. Eles perguntaram alto como a chefe deles podia abandonar seus sobrinhos enquanto ela estava se gabando dizendo que era um sucesso para si mesma. Clientes ouviram e pude dizer que isso causou um impacto. Seus funcionários pareciam abalados. Isso foi bom. Talvez ela finalmente percebesse que não era intocável. Ainda assim, não parecia suficiente. Foi quando decidi levar as coisas para a internet. No início, avaliações negativas vieram naturalmente de pessoas que me apoiavam. Mas quando vi que ela não estava reagindo, decidi resolver o problema com minhas próprias mãos. Paguei pessoas para deixar mais avaliações de uma estrela criticando sua atitude, seus supostos valores e como ela trata a família. Sei que algumas pessoas vão chamar isso de mesquinho, mas não me importo. Ela construiu seu mundo em negócios. Então é nos negócios que vou atingi-la. Fui ainda mais longe. Postei fotos dos meus netos, dos sobrinhos dela, usando suas roupas rasgadas, parecendo o mais lamentável que você pode imaginar. Compartilhei online a história de como a tia rica deles se recusa a mover um dedo para ajudá-los. Sabia que as pessoas sentiriam simpatia, e sentiram. Os comentários choveram, envergonhando-a, perguntando como alguém com boutiques e dinheiro para torrar podia dar as costas a crianças necessitadas. Pensei que isso certamente a faria abrir os olhos, mas mesmo assim ela me ignora. Nenhuma resposta às minhas mensagens, nenhuma ligação de volta, nada além de um silêncio frio. Eu disse a ela sem rodeios, se você tivesse ajudado seu primo como a família deveria fazer, nada disso estaria acontecendo. Tudo termina quando você escolher a família em vez do orgulho. Mas ela não se importa. Seu coração é feito de gelo. E então, piorei. Contratei um advogado. As pessoas podem me chamar de extremista, mas não acho que seja. A verdade é que, sem os sacrifícios que fizemos depois que o pai dela morreu, ela nunca teria tido a chance de ser bem-sucedida. Ela cresceu sob nosso teto com nosso apoio e lhe demos a base sobre a qual construiu seu negócio. Agora, ela quer fingir que fez tudo sozinha. Não, metade disso nos pertence. Esta é a lei da família e esta é a lei que vou impor no tribunal. Deixe-a rir agora. Deixe-a me ignorar o quanto quiser. Mas um dia, em breve, ela terá que enfrentar a verdade. Você não cospe na família e sai impune. Você não dá as costas. E se ela não se lembrar disso, então eu a lembrarei por todos os meios necessários. A atualização 3. Pensei que a maré finalmente havia virado a meu favor. Depois de semanas de silêncio, minha sobrinha finalmente me ligou. Sua voz era doce, educada, quase calma demais. Ela disse que gostaria de nos encontrar em casa e conversar sobre as coisas direito. Tomei isso como uma vitória. Pensei que ela estava finalmente caindo em si. Finalmente percebendo que a família vem primeiro. Liguei para meu filho, sua esposa e as crianças. Eu disse a eles que era hora de celebrar porque a ajuda estava a caminho. Alguns parentes que me apoiavam também apareceram. E o ambiente em casa era como uma pequena festa antes do evento principal. Então ela entrou, vestida de preto executivo, saltos altos batendo no chão, olhos afiados o suficiente para cortar pedra.
Aquele sorriso perturbou todos imediatamente. Meus netos, que estavam animados no início, na verdade recuaram no momento em que ela se ajoelhou e disse olá para eles. Até a esposa do meu filho parecia desconfortável. Endireitei os ombros, determinado a não deixar sua presença me intimidar. Esta ainda era a minha casa. Fui direto ao ponto. Eu disse a ela que estávamos esperando e perguntei onde estava o dinheiro. Ela apenas sorriu calmamente e disse, e eu não trouxe dinheiro nenhum. Nunca vou dar a vocês um centavo sequer. Meu sangue ferveu. Eu a lembrei que isso não era sobre mim. Era sobre o primo dela, sobrinha e sobrinho. Eu disse que o dinheiro era para eles, para a família. Mas então ela se virou para meu filho, o primo dela, e disse, e como o vício em jogos dele está ajudando as crianças? A sala ficou em silêncio mortal. Meu filho virou a cabeça para mim, confuso. Aspas. Que vício em jogos? Ele perguntou. Ela apenas sorriu e disse a ele, e é melhor ele contar a verdade antes que seja tarde demais. Alguns parentes murmuraram com raiva, dizendo que ela não tinha direito de criar confusão. Mas eu não ia deixá-la fugir do assunto. Mudei de ideia, alertando-a novamente. Se ela não ajudasse, as coisas ficariam piores para ela. Foi quando ela se apoiou na cadeira, com uma voz firme como gelo. A campainha vai tocar a qualquer momento. Antes que alguém pudesse buzinar, a campainha ecoou pela casa. Um dos parentes foi até a porta e gritou meu nome. Um homem entrou como um oficial de justiça. Ele se aproximou de mim, me entregou um envelope e disse categoricamente, você foi intimado. Minhas mãos tremeram enquanto abria. Meu coração disparou. Um processo, ameaças, chantagem, exploração infantil, calúnia e difamação, danos materiais e muito mais. Meu rosto empalideceu enquanto lia cada palavra. Antes que eu pudesse responder, o oficial de justiça começou a chamar outros nomes na sala. Meus parentes, os mesmos que apareceram para me apoiar, receberam suas próprias notificações legais. Gritei, exigindo saber que diabos era aquilo. Ela se levantou calmamente, ajustando o vestido, e disse, esta é apenas minha resposta às suas ações e às de todos os outros. E, a propósito, também vou voltar para pegar o dinheiro que vocês tiraram de mim quando meu pai morreu. Com isso, ela sorriu novamente, se virou e saiu pela porta. A raiva tomou conta de mim. Quase corri para agarrá-la, mas dois parentes entraram, me impedindo. Eles apontaram para a janela e sussurraram urgentemente. Do lado de fora, pude ver pessoas ao lado de testemunhas e o oficial de justiça dentro ainda tinha uma câmera corporal gravando cada movimento. A sala ficou vazia depois disso. A celebração se transformou em devastação. Meu filho estava sentado ali em choque, sua esposa segurando as crianças e o resto da família chocado demais para falar. Ninguém sabia o que dizer. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. E pela primeira vez, eu também não sabia. A atualização 4. Já faz quase uma semana desde que minha sobrinha apareceu em nossa porta, e as consequências não pararam. Na verdade, pioraram. No início, continuei me dizendo que era tudo ilusão, que seu processo era um blefe para nos assustar e nos fazer recuar. Mas não conseguia me livrar do desconforto no estômago, então levei os documentos ao meu advogado. No momento em que ele os examinou, vi seu rosto mudar. Seu tom caiu. Aspas. Tudo isso é legítimo, ele disse. Cada acusação, ameaças, chantagem, exploração infantil, calúnia, difamação, danos materiais, está tudo lá, preto no branco. E pela forma como está escrito, ela não está vindo atrás apenas de mim. Ela está vindo atrás de todos que ficaram do meu lado. Agora, os parentes que costumavam me apoiar estão correndo assustados. As mesmas pessoas que invadiram suas lojas, gritaram com sua equipe e escreveram essas avaliações agora estão se distanciando. Um por um, eles se voltaram contra mim. Alguns nem respondem mais às minhas ligações. Alguns tiveram a coragem de mandar uma mensagem diretamente para ela, implorando perdão, fingindo que não tinham ideia do que estava acontecendo. Hipócritas. Traidores. Eles ficaram felizes em aproveitar a onda quando foi conveniente. Mas agora que a maré virou, são covardes se escondendo nas sombras. E então, como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente, sua empresa divulgou uma declaração pública. Há apenas alguns parágrafos, mas foi suficiente para começar uma tempestade. Ele disse claramente que seu negócio estava sendo alvo de seu tio, o mesmo homem que roubou sua herança depois que seu pai morreu e a deixou na miséria quando criança. E agora, anos depois, eu estava tentando extorquir dinheiro com a ajuda de outros parentes. Anexadas estavam capturas de tela das minhas mensagens de texto, minhas próprias palavras exibidas para o mundo ver. Se você tivesse ajudado, nada disso estaria acontecendo. As coisas só vão piorar para você. Pude ver estranhos online me reprovando, me chamando de monstro, manipulador.
E então as fotos que postei dos meus netos com roupas rasgadas, rostos borrados, mas inconfundivelmente crianças. Logo ao lado delas, outro conjunto de fotos, as mesmas crianças de apenas alguns dias antes, sorrindo em roupas novas e perfeitas. Prova de que eu tinha encenado tudo. Os comentários foram cruéis. Centenas de estranhos me condenando. Da noite para o dia, a narrativa mudou e agora sou rotulado como mentiroso e explorador de minha própria família. O ambiente na minha casa mudou. Meu filho, que era a razão pela qual fiz tudo isso, está furioso. Ele insiste que nunca quis que isso saísse de controle. Ele continua repetindo que tudo o que precisava era de ajuda, apenas um pouco de dinheiro para se reerguer, e que teria pago de volta. Agora ele está enfrentando a possibilidade muito real de ser processado junto comigo. A voz de sua esposa tremeu quando ela finalmente perguntou: "O que fazemos agora?" O medo em seus olhos era algo que eu nunca tinha visto antes. Tentei manter o controle. Tentei mostrar força. Peguei o telefone e liguei para minha sobrinha, pedindo para ela desistir do processo. Eu disse a ela que estava destruindo a família, que esta era sua última chance de acabar com isso antes que as coisas fossem longe demais. Ela nem me levou a sério. Ela riu daquela mesma risada fria e confiante que me deu quando estava na minha sala. E então ela disse algo que fez meu sangue congelar. Ações têm consequências. Ela me disse que reivindicaria o que era seu por direito, sua herança. Isso incluía o anel de noivado que minha nora me deu, o mesmo anel que pertenceu à sua falecida mãe e à casa em que moramos agora. Ela disse isso tão calmamente, tão naturalmente que pareceu menos uma ameaça e mais uma promessa. Senti o medo arranhando meu peito, mas engoli. Não podia deixá-la ouvir isso na minha voz. Eu disse a ela que ainda havia tempo para consertar. Ainda havia tempo para voltar antes que o dano se tornasse permanente. Ela apenas riu mais uma vez, desta vez por mais tempo, e então desligou. Agora não consigo dormir. Caminhei pela casa à noite, olhando para as paredes, pensando se elas ainda seriam nossas por muito tempo. Meu filho se recusa a me olhar nos olhos. Minha esposa não diz nada além de sussurros. Os parentes que costumavam me aplaudir agora fingem que nunca me conheceram. E lá fora, posso quase sentir os passos dos vizinhos que leram a declaração, que viram as fotos. Pela primeira vez, estou começando a perceber que talvez, apenas talvez, eu não tenha mais controle algum. A atualização 5. Já se passaram mais algumas semanas desde que tudo começou, e sinto como se estivesse me afogando lentamente. Todo dia, parece que as paredes estão se fechando mais. Não consigo escapar do peso do que está acontecendo, não importa o quanto tente me convencer de que ainda posso consertar. Alguns parentes que estavam resmungando baixinho finalmente explodiram. Movidos pela raiva e frustração, decidiram retaliar contra minha sobrinha. Foram à noite e vandalizaram uma de suas lojas, jogando pedras no vidro, pensando que enviariam uma mensagem e que ninguém saberia que foram eles. Mas é claro que havia câmeras. Em poucos dias, a polícia apareceu em suas casas. Eles foram presos e agora estão na cadeia. Quando a notícia se espalhou, o resto da família ficou horrorizado. Ninguém está celebrando mais. Ninguém está falando sobre dar uma lição ou lembrá-la de que a família vem primeiro. Todos estão aterrorizados. Ouvi rumores de que muitos parentes tentaram entrar em contato com ela desde então. Ela responde alguns, mas apenas para rir deles. Outras vezes, ela os ignora completamente. É como se ela estivesse balançando o silêncio sobre suas cabeças, lembrando-os de que está no controle agora. Cada ligação não atendida apenas torce a faca mais fundo. Quanto ao caso no tribunal, foi adiado pelo advogado dela. Datas notáveis. Notificações chegando em intervalos aleatórios. Parece menos um procedimento e mais como se ela estivesse brincando conosco, prolongando a situação para nos fazer sofrer. Cada carta que chega me dá um ataque cardíaco. E então veio o que eu mais temia, a carta de demanda. Era formal, precisa e implacável. Devolver todos os bens pertencentes à sua herança, incluindo o anel de noivado que minha nora me deu. Quando minha nora leu essa parte, seu rosto empalideceu. Ela me olhou com horror nos olhos, percebendo que o anel que usava com orgulho por todos esses anos, um símbolo de seu casamento, foi roubado. Ela não conseguia acreditar. A verdade a atingiu mais forte que qualquer outra coisa. Ela e meu filho explodiram na pior briga que já vi na minha vida, gritando um com o outro na frente das crianças. Ele tentou me defender, tentou se explicar, mas foi inútil. Ela pegou as crianças e saiu de casa, indo morar com a irmã naquela mesma noite. Agora meu filho está furioso comigo. Ele diz que nada disso deveria ter acontecido, que nunca deveríamos ter ido até ela primeiro. Ele está bravo porque eu arrastei para essa bagunça, porque eu fiz implorar quando tudo o que podia fazer era abrir a porta para sua vida desmoronar. Ele me culpa por perder a esposa, a estabilidade das crianças e a pouca dignidade que restava. E não consigo mais discutir com ele. Pela primeira vez, não sei como me defender.
Pensei que as coisas não poderiam piorar, mas estava errado. Completamente errado. Esta semana, descobri a verdade. Meu filho tem um problema com jogos, um problema sério, e não apenas algumas milhares de dívidas aqui e ali. Ele está enterrado em dívidas com as pessoas erradas. Só descobri quando bateram na nossa porta. Era tarde da noite quando ouvimos uma batida alta e deliberada, o tipo de batida que faz seu peito apertar. Quando abri a porta, 3 homens estavam parados ali. 2 estavam atrás, silenciosos e ameaçadores. O da frente se apresentou como Daniel. Sua presença encheu o espaço, calmo, mas intimidador. Ele disse que estava aqui para pedir o que era devido. Meu filho nem saiu do quarto. Ele sabia. Tentei blefar. Mandei-os embora. Ameacei chamar a polícia. Foi quando Daniel sorriu. Não era caloroso. Não era cruel. Era calculado. Frio. Ele imediatamente me lembrou de Kiara, minha sobrinha, quando ela veio à nossa casa. Aquele mesmo olhar de confiança que me fez sentir pequeno. Daniel disse, e eu estava disposto a conversar. Mas já que você quer envolver a polícia nisso, as coisas só vão piorar. O pânico tomou conta de mim e, desesperado, soltei a única coisa que consegui pensar. Que minha sobrinha pagaria a dívida. Eu disse a ele para ir ao escritório dela, que ela tinha o dinheiro, que isso consertaria tudo. O ar mudou. Daniel não precisou dizer uma palavra. O olhar em seu rosto disse tudo. Eu tinha cometido um erro. Sem hesitação, um de seus homens deu um passo à frente e quebrou a TV da sala com um único golpe. O som do vidro se quebrando ecoou pela casa. Minhas pernas ficaram fracas. Daniel se curvou e disse, em uma semana, $20.000, nem um centavo a menos. Você ainda tem sorte de eu não ter adicionado juros. Então ele se virou e saiu, seguido por seus homens, me deixando em silêncio, com nada além da tela quebrada e meu próprio coração martelando em meus ouvidos. Me virei para meu filho, furioso. Exigi uma resposta sobre por que ele mentiu, por que não se limpou, por que deixou crescer até homens perigosos baterem na porta. Ele finalmente desabou, admitindo que começou pequeno. Ele pensou que poderia dobrar seu dinheiro, pagar algumas contas, até progredir. Mas as coisas pioraram, perda após perda, e logo foi tarde demais. Ele tentou parar, disse, mas não conseguiu. Não conseguiu se conter. E agora aqui estamos, uma semana para encontrar os $20.000 que não temos. Daniel respirando em nosso pescoço. Minha sobrinha nos encarando no tribunal, afiando suas garras para recuperar tudo que ela disse que roubamos. Pela primeira vez, sinto isso me pressionando. Há arrependimento. Não apenas pelo que fiz com ela, mas por todas as decisões que me trouxeram aqui. Não consigo ver uma saída. Não mais. Há apenas 2 portas na minha frente, uma com Daniel, a outra com Carará. E de qualquer forma, parece o fim. A atualização 7. O desespero faz coisas com um homem. Nos últimos dias, aprendi isso em primeira mão. Tentei tudo para levantar dinheiro antes do prazo de Daniel. Vendi o pouco que tinha para valer alguma coisa. Móveis, ferramentas e até relíquias de família das quais jurei que nunca me separaria. Quando isso não foi suficiente, usei a única coisa que pensei que poderia desequilibrar a balança, o anel de noivado. Até foi a minha esposa, pronto para pegá-lo e vendê-lo por qualquer preço que pudesse pagar. Mas quando exigi, ela permaneceu firme. Ela disse que eu não tinha esse direito, que o anel nunca foi meu e que planejava devolvê-lo diretamente para Sierra. Então, ela me disse para sair da casa da irmã dela imediatamente, com uma voz fria e definitiva. Queria discutir, forçar sua mão, mas, no fundo, sabia que forçar só tornaria as coisas piores. Então, saí humilhado e de mãos vazias. Procurei parentes que bati de porta em porta, implorando por ajuda. A maioria bateu a porta na minha cara. Alguns nem se incomodaram em abrir. Com os processos de Sarah pairando sobre suas cabeças, nenhum deles queria ser arrastado ainda mais para baixo. Tentei vender a casa, mas o processo judicial ligado a ela tornou impossível. As portas se fecharam na minha frente. Amigos e até alguns vizinhos contribuíram com o que puderam, por pena. Mas no final, mal consegui reunir $10.000, metade do que precisava. E mesmo isso tinha um custo, porque esse dinheiro também tinha que dar para cobrir o mínimo necessário de comida para a casa. Estávamos quebrados, meio famintos e ainda encurralados. O prazo chegou. Minhas mãos tremeram enquanto pensava em chamar a polícia, mas sabia que era inútil. Talvez eles me dessem tempo, mas qual seria o custo? Prisão? Retaliação? Não, isso só tornaria tudo pior. Daniel apareceu com seus homens pontualmente. Dei a ele o envelope com o dinheiro, sua voz rouca. Implorei por mais tempo. Ele abriu,
contou a nota lentamente e então balançou a cabeça, desapontado. Ele disse que nos deram um prazo claro e justo. Então ele riu, realmente riu, e disse que já sabia sobre Carará e os processos. Idiotas, ele nos chamou. As palavras doeram mais do que pensei. Então veio o martelo. Ele disse que, como eu era o pai, ele não precisava fazer nada comigo. Mas meu filho, o verdadeiro dono da dívida de jogo, tinha uma escolha. Ou eles quebravam suas pernas ali mesmo, ou ele trabalhava para eles até que toda a dívida fosse paga, os $20.000 no total. Protestei. Disse que já tinha dado 10.000, que era tudo o que nos sobrava. O sorriso de Daniel não desapareceu enquanto ele explicava claramente por que não tínhamos conseguido entregar o valor total no prazo. O que eu dei a ele apenas cobria os juros. Meu coração apertou. Foi inútil. Daniel se virou para meu filho e perguntou o que ele queria. Meu filho, tremendo, pálido e aterrorizado, sussurrou que trabalharia para pagar. Daniel sorriu. Aspas. Boa ideia, ele disse. Antes de sair, ele me deu um último aviso. Aspas. Não se preocupe em tentar fugir. Estamos observando, ele disse. E eu acreditei nele. Naquela noite, meu filho chorou mais do que eu já tinha visto, se desculpando várias vezes pelo que fez. Eu nem conseguia encontrar forças para gritar com ele. Sentei lá, olhando para ele, percebendo que havia fracassado. Fracassei com ele, fracassei com seus filhos, fracassei com todos. E agora tudo o que conseguia ver à frente era escuridão. Daniel de um lado, cara do outro. Sem saída. Pela primeira vez, não me sinto apenas desesperado. Me sinto condenado. A atualização 8. Foi mais uma série de dias e cada um deles parece mais pesado que o anterior. Meu filho começou a trabalhar para pagar sua dívida com Daniel. Não é um trabalho real biscoitos, do tipo que você não fala sobre. Ele sai antes do amanhecer e volta muito depois de escurecer. Ombros para baixo, olhos fundos. Algumas noites vejo hematomas em seus braços, arranhões em suas mãos e sei que não devo perguntar. Ele é pago diariamente, mas mal consegue comprar comida. Seu estômago, sua esposa e filhos, ele não os vê há semanas. Eles ainda estão morando com a irmã dela e, pelo que eu vi, ela nem deixa ele se aproximar da porta da frente. Ele tenta não mostrar, mas posso ver nele. O peso de estar separado de sua família está lentamente o quebrando. Mas os homens de Daniel disseram a ele claramente: nunca fale sobre o que ele faz. Enquanto isso, se ele comete um erro, ela está apertando o círculo com uma precisão que nunca pensei que fosse possível. Finalmente cedi e fui ao escritório dela. Estava sem opções e pensei que se me humilhasse o suficiente, talvez ela mostrasse misericórdia. Implorei a ela. Na verdade, deixei meu orgulho de lado e implorei perdão. Disse a ela para admitir tudo publicamente. As mentiras, a pressão, tudo isso, se ela desistisse do processo. Por um momento, ela sorriu, mas não era o sorriso que eu lembrava quando ela era criança. Não era inocente ou caloroso. Era afiado, frio, cheio de maldade. Ela se inclinou para a frente e me lembrou de tudo que tiramos dela. O dinheiro do pai dela, a casa da família, o anel de noivado que sua mãe havia deixado para trás. Até sua dignidade quando a fizemos se sentir pequena, dependente e indesejada. E então ela foi mais longe, torcendo a faca de uma forma que nunca esperei que ousasse. Ela disse: você sabe por que meu pai morreu? Você tinha dinheiro. Você tinha o suficiente. Mas mesmo assim, você pegou sua insulina porque não queria gastá-la com ele. E é por isso que ele está no chão. Suas palavras atingiram mais forte que qualquer soco que os homens de Daniel pudessem dar. Porque ela não estava mentindo. Lembrei daquelas noites. Lembro de dizer a mim mesmo que não valia a pena, que ele viveria um pouco mais sem ela, que precisávamos do dinheiro para a família. Pensei que tinha enterrado essa escolha no passado, onde nunca poderia voltar. Mas agora ela estava na minha frente, incorporada em seu desprezo, em seu ódio. Seus olhos queimavam de desprezo enquanto me dizia que o processo continuaria. Não apenas para vencer, mas porque ela queria saborear isso. Para se salvar de nos ver cair pedaço por pedaço. Sua voz nunca vacilou. Só consegui sentar ali horrorizado com o que estava vendo. Aquela menina doce que eu costumava ignorar como frágil e independente havia partido. Ela era outra coisa agora. Inteligente, implacável, irreconhecível. E eu sabia no fundo dos meus ossos que ajudei a criar isso. Cada decisão que tomei, cada escolha egoísta, cada vez que desviei o olhar do sofrimento dela, eu havia forjado a mulher sentada na minha frente. E ela não estava pronta. Antes de sua assistente vir me acompanhar até a saída, vi algo em sua mesa. O anel. O anel de noivado de sua mãe. Minha nora o havia devolvido.
Sierra colocou a mão ao lado dele como se fosse um troféu e uma arma ao mesmo tempo. A visão me deixou vazio. Não era mais apenas uma questão de dinheiro. Ela estava recuperando tudo que roubamos, pedaço por pedaço. Saí do escritório dela, cada passo mais pesado que o anterior. Enquanto me aproximava da saída, um arrepio percorreu meu corpo. Um homem estava caminhando na direção oposta, passando direto por mim no corredor. Seus passos eram medidos, firmes, como alguém que não tinha para onde ir. Mas todo o tempo do mundo, meus instintos gritaram para que eu não olhasse, não o enfrentasse. Algo em mim sussurrou que virar a cabeça significaria a morte. Então, continuei caminhando mais rápido, quase tropeçando nos próprios pés enquanto passava pelas portas e saí para a rua. Não sei quem ele era, mas sei o que representava. Um lembrete, um aviso, uma sombra da qual não conseguia me livrar. Entre a maldade de Tiara e o domínio de Daniel sobre meu filho, estou preso. Não há escapatória. E o pior, eu mereço. Última atualização. Alguns meses se passaram desde que o julgamento terminou, e seu peso não diminuiu em nenhum dia. Na verdade, fica mais pesado, pressionando até cada respiração parecer um lembrete do que perdi. Tivemos a chance de resolver antes de chegar ao juiz, mas Carará recusou categoricamente. Sem negociações, sem concessões, sem ramos de oliveira. Ela não se importava quanto custaria a ela, quantas horas passaria no tribunal ou quanto tempo o caso se arrastaria. Ela não estava fazendo isso por dinheiro. Ela estava fazendo isso para garantir que eu e todos que estavam do meu lado fossem arrastados pela lama para todos verem. Ela queria humilhação, e conseguiu. A decisão do juiz foi rápida e brutal. Cada fragmento de credibilidade que tentei reunir desmoronou sob as evidências que ela apresentou. O texto, as fotos encenadas, o vandalismo, o assédio. O veredicto foi totalmente a favor dela, e os danos causados a ela foram impressionantes. Mais do que eu poderia pagar na minha vida. A casa, a mesma casa que pertenceu ao pai dela, a que roubamos dela tantos anos atrás, foi devolvida a ela por ordem judicial. Sair de lá pela última vez foi como ser despojado de tudo que pensava ter. Evitei a prisão por um triz, mas isso teve um custo. Liberdade condicional. Agora estou marcado. Cada movimento que faço é monitorado. Cada erro pode me levar atrás das grades. Não tenho liberdade para reconstruir. Apenas as correntes de escrutínio constante e dívida. E com o acordo pairando sobre minha cabeça, pagarei por isso até o dia da minha morte. O resto da família não foi poupado. Aqueles que vandalizaram sua loja estão pagando multas além de pagar compensação. Outros que escreveram as avaliações, apareceram para assediar sua equipe ou tentaram intimidá-la, foram multados e arrastados pelos tribunais. Eles amaldiçoam meu nome agora, mas estavam comigo naquela época. Eles pensaram que venceríamos. Que a família a colocaria em seu devido lugar. Agora estão pagando o preço, assim como eu. E a vida do meu filho está em ruínas. Ele ainda está na cadeia sob Daniel, trabalhando para pagar a dívida de jogo e trabalhos dos quais não fala. Ele parece mais velho toda vez que o vejo, como se a vida estivesse sendo drenada dele pouco a pouco. Sua esposa pediu divórcio e está lutando pela custódia total das crianças. Ela disse na cara dele que havia terminado com ele, comigo, com todos os envolvidos nesse desastre. E ela fala sério. Ela está sendo representada por Anton, um advogado de quase 50 anos com a reputação de nunca perder quando se trata de batalhas de custódia. Sei que meu filho não terá chance. Seus filhos serão tirados dele. E quando isso acontecer, o que sobrar dele desaparecerá. Quando olho para trás agora, vejo o ponto de virada tão claramente. O momento em que decidi atacar Carara, tratá-la não como família, mas como uma fonte de dinheiro, pensei que poderia manipulá-la, culpá-la, arrastá-la pelo passado até ela ceder e se render. Em vez disso, a transformei em uma inimiga, mais forte, mais inteligente e muito mais implacável do que jamais poderia ter imaginado. Ela não apenas me derrotou no tribunal, ela me destruiu. Minha casa se foi. Minha reputação foi destruída. Meu filho está acorrentado a criminosos. Minha família me despreza. E minha nora nos excluiu completamente. A única coisa que resta é dívida, vergonha e arrependimento. Sierra tem tudo de volta agora. O dinheiro, a casa, o anel, a dignidade que tiramos dela. E ela tem algo mais. A satisfação de me ver me afogar. Acho que ela nunca me deixará esquecer disso. E, no fundo, sei a verdade. Eu fiz isso. Eu a transformei na mulher que agora me olha com malícia em vez de misericórdia. Trouxe a tempestade para minha própria cabeça. Destruí meu filho, meus netos e todos os laços que uma vez uniram esta família. Pensei que estava lutando pela família. Mas no final, perdi a única família que já tive. E epílogo. À noite ela era uma criança.
Um zumbido suave das luzes da cidade filtra através das janelas de vidro enquanto Kiara estava desfrutando de um jantar em um restaurante tranquilo, longe do barulho do mundo. Um homem que poucos ousariam reconhecer, muito menos comer com ele, estava sentado na frente dela. Sua presença era calma, seu sorriso fraco, mas por trás de seus olhos havia um peso que poucos poderiam entender. Ela o conheceu anos atrás, quando ainda estava quebrada, ainda se arrastando pelas ruínas de sua vida. Aquela noite vivia clara em sua memória, um beco, sombras densas, o som de sua batida cardíaca abafando todo o resto. O homem em quem confiava estava batendo, arrastando ainda mais para a miséria. E então roubar. A lâmina cortou o cavaleiro, silenciando seu agressor em um instante. Ela se lembrou de pensar que seria a próxima, mas algo dentro dela estava no meio de lágrimas e raiva. Ela disse à figura envolta em sombras para matar seu tio e seu primo também, para acabar com a linhagem que havia privado seu pai da vida e dignidade. Em vez disso, o estranho banhou sua lâmina, tirou seu casaco e a carregou para fora daquele beco. Suas palavras ainda ecoavam em sua mente. Gosto do olhar em seus olhos. Me lembra de quando eu era mais jovem. Naquela noite, ela não teve medo dele. E nos anos que se seguiram, ele não a destruiu, ele a construiu. Pedaço por pedaço, ele ajudou a crescer e se tornar a mulher que se tornou, afiada como vidro e implacável na busca por justiça. Anos depois, ele sorriu para ela. Você se lembra do passado? Ele disse gentilmente, embora isso a fizesse sofrer. Ela retornou o sorriso que estava prestes a falar, mas ele a interrompeu. Seu tio e seu primo partiram, estou um pouco desapontado, eles não reagiram muito, você ouvirá as notícias amanhã. Seu coração acelerou, não de medo, mas com algo mais escuro na satisfação. Ela perguntou por que sua abordagem era tão confusa. Sua expressão mudou quando ele se apoiou na cadeira. Eu o encontrei novamente, ele disse suavemente. O homem coberto pela escuridão, senti a emoção, o medo, a excitação tão forte que me dominou. Pela primeira vez em anos, congelei. Quando me recuperei, ele já havia partido. Se estou errado, ele estudou cuidadosamente. Ele não havia mencionado a garota de uniforme escolar branco, aquela de quem estava falando, aquela que estava de alguma forma conectada a este homem nas sombras. Ela não pressionou, em vez disso, perguntou suavemente. O que você vai fazer agora? Os olhos do estranho se estreitaram como se estivessem saboreando um pensamento. Vou esperar, ele murmurou, como um bom vinho. Ele precisa envelhecer um pouco mais, será ele ou eu, nada mais. Os lábios de Sarah se curvaram em um leve sorriso. Se esse dia chegar, estou pronta para morrer em suas mãos e agradeço por fazer meu tio e meus primos sofrerem. Ele baixou a cabeça, quase engraçado. Não pretendo matá-lo. Agradeço a companhia e, por um momento raro, ambos sorriram. Dias depois, a notícia se espalhou. Daniel recebeu a ligação na calada da noite. Pai e filho foram encontrados em seu apartamento, ambos sem vida. A polícia alegou que foi um roubo fracassado, mas os homens de Daniel viram a cena com seus próprios olhos. Os ferimentos não foram nem rápidos nem misericordiosos. O assassino levou muito tempo. Daniel cerrou os punhos enquanto ouvia. Sua raiva não era sobre a dívida, porque o dinheiro sempre poderia ser recuperado. O que o perturbou foi a ideia de que havia alguém lá fora que matava não por negócios, não por lucro, mas pelo simples ato de matar. Naquela noite, Daniel reuniu seus homens. Sua voz era firme, mas ainda havia algo por trás dela. Tenham cuidado. Fiquem vigilantes. Sempre em pares. Quem fez isso é perigoso. Enquanto olhavam para ele e esperavam ordens, Daniel percebeu algo. Esses não eram mais apenas trabalhadores contratados. Esses homens, endurecidos e leais, eram tudo o que ele tinha. Eles eram seus irmãos, seu sangue, sua nova família. E ele os protegeria com tudo o que tinha. Mesmo enquanto Drake sussurrava no fundo de sua mente que algo muito maior que todos eles estava por vir. 2 anos depois. Daniel havia se tornado um homem diferente desde aquela noite terrível. A morte brutal do tio e do primo de Sierra o forçou a repensar tudo sobre seu negócio, sua vida, e especialmente sobre a família que havia construído com seus homens. Ele não era mais apenas um agiota, havia se tornado o protetor de uma irmandade forjada no fogo da adversidade. Nos meses que se seguiram, Daniel investigou discretamente o assassinato. Suas conexões no submundo eram vastas, e ele sabia que quem havia matado aqueles 2 homens não era um criminoso comum. Era alguém com habilidades específicas, alguém que matava por prazer, não por dinheiro. E isso o deixava profundamente inquieto. A investigação o levou a descobrir fragmentos de informação sobre um homem que alguns chamavam simplesmente de O Sombra, um assassino que havia operado nas margens da sociedade por décadas, deixando um rastro de corpos mutilados e famílias destruídas. Mas o mais perturbador de tudo foi descobrir que este homem tinha uma protegida, uma mulher jovem que ele havia adotado anos atrás. Sierra.
Quando Daniel finalmente conectou os pontos, seu sangue gelou. Ela não era apenas uma empresária de sucesso que havia se vingado de sua família corrupta. Ela era discípula de um dos assassinos mais perigosos do país. E pior ainda, Daniel percebeu que ele mesmo havia se tornado um alvo. O confronto final. Era uma noite chuvosa de outubro quando Daniel recebeu a ligação que havia temido por meses. Uma voz suave, quase musical, falou do outro lado da linha. Daniel, disse Sierra, sua voz carregada de uma calma mortal. Acho que é hora de conversarmos. Sobre o quê? Daniel respondeu, embora já soubesse a resposta. Sobre meu tio e meu primo. Sobre como você os fez sofrer antes de... Bem, antes deles partirem desta vida. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eu não matei ninguém. Sierra riu, um som que soou como cristal quebrando. Eu sei. Mas você os torturou. Você quebrou meu primo fisicamente e mentalmente. Você os humilhou. E embora eu agradeça por isso, há consequências para tudo. O que você quer? Um encontro. Apenas nós dois. Hoje à noite, no armazém abandonado na Rua Industrial 847. Venha sozinho. A linha ficou muda. Daniel olhou ao redor de seu escritório, para os rostos preocupados de seus homens que haviam ouvido o lado da conversa. Estes homens eram sua família agora, Marcos, que havia perdido a própria família em um incêndio, Tommy, um ex-soldado que encontrara propósito em proteger outros, Henrico, que havia crescido nas ruas e encontrado em Daniel o pai que nunca teve. Chefe, disse Marcos, você não pode ir sozinho. É uma armadilha. Claro que é, Daniel respondeu, ajustando o seu casaco. Mas se eu não for, ela virá até nós. E vocês são minha família agora. Não vou colocar vocês em perigo. Tommy se levantou. Então vamos todos. Terminamos isso hoje. Daniel balançou a cabeça. Não. Isso é entre mim e ela. Mas se eu não voltar até o amanhecer, ele pausou, olhando para cada um deles. Vocês sabem o que fazer. Protejam uns aos outros. Sejam a família que escolheram ser. No armazém. O armazém estava mergulhado em sombras quando Daniel chegou. Suas pegadas ecoavam no concreto úmido enquanto ele se movia cautelosamente pelo espaço vazio. No centro do prédio, sob um único feixe de luz que vazava de uma janela quebrada, Sierra o esperava. Ela estava diferente da mulher de negócios polida que ele havia visto em fotos. Vestia roupas escuras, práticas, e havia algo em seus olhos que o fez lembrar imediatamente do homem nas sombras que havia eliminado seus devedores. Daniel, ela disse, sua voz ecoando no espaço vazio. Obrigada por vir. Vamos acabar logo com isso, ele respondeu, mantendo distância. O que você quer? Sierra caminhou lentamente ao redor dele, como um predador estudando sua presa. Você sabe, durante anos eu pensei que minha vingança havia terminado quando meu tio e primo morreram. Pensei que a justiça havia sido feita. E não foi. Não completamente. Ela parou, olhando diretamente para ele. Você vê, Daniel, você foi parte integral da destruição deles. Você os quebrou, os humilhou, os fez sofrer de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. E embora eu aprecie isso, há um problema. Daniel tensionou. Qual? Você se tornou muito poderoso. Muito influente. Sua família está crescendo, e vocês estão começando a controlar territórios que, digamos, interferem com outros interesses. Foi então que Daniel ouviu, o som quase imperceptível de passos se aproximando das sombras. Mas não eram os passos de Sierra. Eram mais pesados, mais deliberados. Ele está aqui, não está? Daniel perguntou, sua mão se movendo instintivamente para a arma sob seu casaco. Meu mentor tem interesse particular em você, Daniel. Você vê, você não é apenas um agiota comum. Você construiu algo especial. Uma família verdadeira, forjada por lealdade e não por sangue. Isso é raro. E coisas raras. Bem, elas chamam a atenção. O homem emergiu das sombras então, e Daniel entendeu imediatamente por que era chamado de o Sombra. Ele parecia absorver a luz ao seu redor, tornando-se quase impossível de focar. Suas características eram indefinidas, mas seus olhos. Seus olhos brilhavam com uma fome antiga. Daniel. A voz do homem era como sussurro de folhas mortas. Construíste algo belo. Uma família baseada em escolha, não em acidente de nascimento. Admiro isso. Então por que estou aqui? Porque toda família precisa ser testada. E por quê? Bem, faz muito tempo desde que enfrentei um desafio verdadeiro. A batalha. O que se seguiu não foi uma luta comum.
Daniel era experiente, treinado pelas ruas e endurecido por anos de conflitos. Mas o Sombra era algo além da experiência humana normal. Ele se movia como fumaça, atacava como relâmpago, e parecia sempre estar um passo à frente. Mas Daniel tinha algo que o Sombra não esperava, ele tinha algo pelo qual lutar que era maior que si mesmo. Cada vez que parecia estar perdendo, ele pensava em Marcos, Tommy, Rico e os outros. Sua família escolhida, que dependia dele para voltar para casa. A luta se estendeu pelo armazém, quebrando janelas, derrubando estruturas de metal, deixando rastros de sangue no concreto. Sierra observava tudo com interesse clínico, como se estivesse assistindo a uma apresentação teatral particularmente fascinante. Foi quando Daniel percebeu a verdade terrível: esta não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era um teste. O Sombra estava avaliando não apenas suas habilidades físicas, mas sua determinação, sua vontade de proteger aqueles que amava. A reviravolta. Quando Daniel finalmente conseguiu acertar um golpe decisivo, ferindo gravemente o Sombra, algo inesperado aconteceu. O assassino começou a rir. Excelente, ele disse, sangue escorrendo de seus lábios. Você realmente luta por eles. Sua família. É claro que luto, Daniel respondeu, ofegante. Eles são tudo o que tenho. O Sombra se virou para Sierra. Ele passou no teste. Sierra sentiu, como se isso fosse esperado. Eu disse a você que ele era diferente. Daniel olhou entre os dois, confuso. Que diabos está acontecendo aqui? O Sombra se apoiou contra uma parede, pressionando a ferida. Daniel, meu tempo está chegando ao fim. Décadas de atividades cobraram seu preço. Preciso de um sucessor. Não, Daniel disse imediatamente. Eu não sou como você. Não, você não é, Sierra concordou. Você é melhor. Você construiu uma família baseada em amor e lealdade. Você protege os fracos e pune os corruptos. Você é exatamente o que este mundo precisa. Mas eu não mato por prazer. E é por isso que você é perfeito, o Sombra disse. Eu me perdi na escuridão há muito tempo. Mas você. Você ainda tem luz. Você pode usar minhas habilidades, meus recursos, minha rede, para algo melhor. A escolha. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, processando o que estava sendo oferecido. Poder. Recursos. A capacidade de proteger não apenas sua família escolhida, mas muitas outras famílias inocentes. E se eu recusar? Então você vai embora, Sierra disse simplesmente. Nós deixaremos você e sua família em paz. Mas o mundo continuará sendo um lugar escuro, cheio de pessoas como meu tio e primo, pessoas que destroem famílias por ganância e poder. Daniel pensou em todas as famílias que haviam sido destruídas por homens como o tio de Sierra. Pensou em sua própria família, não aquela em que nasceu, mas aquela que escolheu construir. Se eu aceitar, ele disse devagar, minhas regras. Minha família permanece intocada. E nós só agimos contra aqueles que realmente merecem. O Sombra sorriu, a primeira expressão genuinamente humana que Daniel havia visto nele. Aceito. Epílogo, 5 anos depois. Daniel olhou pela janela de seu novo escritório, observando a cidade se estender diante dele. Nos 5 anos desde aquela noite no armazém, muita coisa havia mudado. Sua família havia crescido, mas não da maneira que o Sombra havia feito. Daniel recrutava os perdidos, os quebrados, aqueles que haviam perdido tudo e precisavam de uma segunda chance. Ele os treinava, não apenas em habilidades de combate, mas em investigação, em justiça, em como distinguir entre aqueles que mereciam ajuda e aqueles que mereciam punição. Eles se tornaram algo único, uma rede de proteção para famílias inocentes, uma força de justiça que operava nas sombras mas sempre com um código moral claro. Sierra havia se tornado uma aliada valiosa, usando seus recursos empresariais para financiar suas operações e fornecer cobertura legal quando necessário. O Sombra havia morrido 2 anos após a transferência de poder, finalmente encontrando paz em seus últimos momentos. Marcos entrou no escritório, carregando um arquivo. Temos uma nova situação, chefe. Uma família em Detroit está sendo extorquida por funcionários corruptos do governo local. As crianças estão passando fome. Daniel pegou o arquivo, estudando os detalhes. Era exatamente o tipo de caso que agora definia seu trabalho, proteger os inocentes daqueles que abusavam de seu poder. Reúna a equipe, ele disse. Vamos para Detroit. Enquanto Marcos saía para organizar a missão, Daniel olhou uma última vez pela janela. Em algum lugar lá fora, famílias estavam sendo destruídas por ganância e poder. Mas agora, pela primeira vez em décadas, havia alguém lutando de volta. Não por vingança, mas por justiça. Não por ódio, mas por amor. Não por destruição, mas por proteção. A história de Sierra havia terminado com vingança, mas havia plantado as sementes de algo melhor.
E Daniel estava determinado a cultivar essas sementes até que crescessem em algo que poderia mudar o mundo, uma família por vez. O ciclo de destruição havia terminado. O ciclo de proteção havia começado. E desta vez, os inocentes tinham alguém ao seu lado.